Vem comigo acompanhar as operações que eu fiz no dia 7. Comecei aqui com o rompimento da linha d'água no dólar, porém, nos 5 minutos não tinha sido uma barra linda, maravilhosa, tinha deixado pavio. A minha entrada acabou sendo tanto pelo 2 minutos quanto pelos 5 minutos, porque eu não tinha pegado uma entrada anterior, porque eu comecei a operar só esse horário, mas eu acreditava nessa continuidade de alta do dólar, porque ele estava em regiões muito interessantes. Porém, não foi das melhores barras, então eu acreditei que poderia acontecer um reteste na linha d'água, até ali na região de média, especialmente a média de 200, que está ali na linha amarela, antes de continuar para cima. Por isso que eu posicionei o meu stop abaixo da média de 200 exponencial. Aconteceu um reteste, como vocês conseguem ver, e depois ele começou a fazer novas movimentações de alta. Enquanto isso, no índice, eu já tinha visto que ele tinha feito um topo, um outro topo e não conseguiu superar aquelas regiões. Então eu estava acreditando na queda do índice, também porque eu estava comprado no dólar e eu acabo fazendo essa correlação, mesmo que não funcione todas as vezes, beleza? Nos 5 minutos, ele me deu um gatilho que foi uma barrinha fechando muito pouca abaixo da média de 9 períodos pelos 5 minutos no índice. Então, eu posicionei o meu stop lá em cima, caso ele fizesse um outro teste antes de andar. Também porque a barra não tinha sido dos melhores. Então, nesses casos, eu posiciono o meu stop com um pouco mais de margem, caso ele faça um reteste. Por quê? Porque eu não quero perder a oportunidade, beleza? Coloquei uma parcial ali no índice na mínima do dia, que tinha sido a mínima do primeiro candle do dia. Mas ele acabou não indo. Começou a voltar, voltou com força, foi fazer o reteste, mas eu acabei encerrando a minha operação do índice porque estava muito próximo da abertura do mercado à vista. E sempre quando eu não estou bem posicionada na abertura do mercado à vista, que seria a abertura das ações, eu encerro as minhas operações estando ali com um pouco gain, um pouquinho de loss, e espero uma melhor oportunidade. Mas nesse caso eu perdi uma boa oportunidade porque eu não estava de olho na tela, confesso. No dólar, enquanto isso, ele fez uma barra mais positiva, uma barra bonita ali pelo 2 minutos. Pelos 5 minutos também fez uma barrona interessante. E aí sim, eu ajustei o meu stop abaixo das mínimas na região que ele tinha rompido a linha d'água. Ajustei a minha parcial de 8 pontos e deixei stop de 8 pontos, parcial de 8 pontos no dólar. E esperei uma nova oportunidade no índice para venda. Pegou a minha parcial do dólar, stop no zero. No índice, o local correto teria sido depois dessa primeira barra vermelha ou no rompimento dos fundinhos ali. Eu acabei não pegando. Quando eu vi o movimento já estava indo. O que eu fiz? Eu entrei ali mesmo e coloquei o meu stop no topo anterior. Projetei as minhas parciais ali na média de 200 exponencial e depois eu fui ajustando algumas outras parciais. E o dólar foi indo. Coloquei a minha outra parcial no dólar, nessa região que eu tenho traçado esse pontilhado, era a máxima do dia anterior. Então, é uma região que eu já sabia que poderia ser uma região de resistência, então eu já coloquei uma das minhas parciais e o último contrato eu deixei para ir seguindo conforme candles com bom deslocamento. O índice acabou indo, teve o rompimento da linha d'água, mas como eu já estava posicionada e não foi dos melhores rompimentos pelo 2 minutos, eu me mantive na operação com a quantidade de contratos que eu estava. Mas poderia ter sido até uma adição. Pelo 2 minutos, não rompeu tão bonito assim. Poderia ter esperado a barra que formou nos 5 minutos de rompimento da linha d'água, que foi um pouco mais interessante. Mas, como eu já falei, eu já estava posicionada, então deixei rolar. Ajustei ali o meu stop, e a minha primeira parcial de metade dos contratos foi feita. E eu fui seguindo com candles com bom deslocamento. Então, sempre atrás de candles com bom deslocamento, eu ia descendo o meu stop no índice. No dólar, ele teve uma tentativa de romper novamente aquela região de máxima do dia anterior, mas ele acabou recusando. Então, eu pensei em arriscar uma venda que ele poderia fazer um teste ali na região da VWAP e na região da linha d'água novamente. Então, depois de uma barra que não foi das melhores, tá? Ela deixou um pouco de pavio, eu arrisquei uma venda com uma parcial curta ali, simplesmente com aquela barra de ignição, mas não foi das melhores barras. Mesmo ela tendo tido um volume um pouco expressivo pelo 2 minutos,
não é dos meus setups favoritos ali, porque eu já tinha feito uma compra e eu estava esperando uma venda. Por isso que eu fiz, eu entrei com meia mão, que é metade da quantidade de contratos que eu imaginaria. Por conta, se eu levasse um stop, não devolveria todo o meu gain do dia. Então, é uma das dicas de gestão de risco para você que está começando ou quer arriscar uma nova operação depois de ter feito uma boa operação, mas não quer comprometer o seu gain do dia. Entra com menos contratos do que você entraria normalmente. E era uma venda arriscada, tá? Porque era uma venda contra a tendência. No índice, ele acabou andando ali praticamente 1.000 pontos, mas acabou saindo no meu preço de proteção. E o dólar enrolou, 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 acabou me estopando. Feito novamente testando de novo aquela região, mas ele acabou não desenvolvendo. Então, ele não estava com força para passar aquela região. Mas acabei levando um stop, mas não comprometeu o meu gain do dia. Finalizei aqui o meu dia com R$ 983, um lucro bruto de R$ 1.173, prejuízo de 190, feito 4 operações. Então, a primeira tentativa de venda no índice, que eu acabei cancelando, a minha segunda venda do índice, que foi muito interessante, a minha primeira compra no dólar, que foi bacana, e minha segunda operação no dólar, que foi uma venda que acabei levando um stop, tá bom? Então, aproveitamento aí de 3 de 4 operações, mais um dia muito positivo. Se você gostou e gosta desse tipo de análise, gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, comenta aqui para eu poder saber, e é isso, até a próxima.